Bom dia a todos, feliz sábado, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos lá para mais uma meditação da Bíblia, mais uma oportunidade que Deus nos ensina, que Deus nos capacita, que o Espírito Santo possa ser o nosso professor. Eu espero que você esteja bem. Vamos fazer uma breve oração no final aqui da nossa meditação. Não tenha pressa. Acaso você não consiga assistir esse vídeo agora, assista depois. Não tenha pressa para a palavra de Deus. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 17. Vou resumir uma história muito grande, muito importante. Deus, ele deixa as histórias, na Bíblia, do passado, o povo de Israel. Essa semana a gente estudou na nossa lição aqui uma lição que a gente tem na semana, se chama Lição da Escola Sabatina, para quem não conhece. É uma lição diária que a gente estuda todo dia e veio trazendo a história de Josué conduzindo, depois que Moisés morreu, Josué pega, a liderança como Deus ordenou, e Josué vem trazendo o povo agora já dentro da terra ali de Canaã, e Josué tem que levar o povo à santificação. Josué tem que interromper ali a divisão que estava tendo uma divisão de terras, de territórios, E Josué tem que interromper aquilo para levar o povo à adoração. Levar o povo à santificação, a prestar um culto a Deus. Simbolizando o Egito, vou resumir para você, tá? Deus tira o povo de Israel, o nosso povo, do Egito, da escravidão. O Egito simboliza o pecado na nossa vida. Tenta ter dois paralelos na sua mente aí. Uma do povo de Israel e uma da sua vida. Imagine você saindo do Egito, Deus te tirou do Egito. Deus te tirou do pecado, eu não sei de onde Deus te tirou, ou está te tirando. Eu não sei qual é o processo que você está na santificação. Mas eu espero que você esteja subindo, de degrau em degrau. Imagine Deus ouviu a sua voz, ouviu o seu clamor. Você está passando ali pelo Mar Vermelho, simbolizando o batismo. Talvez você não tomou a sua decisão ainda do batismo, mas eu espero que você tome. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, é hoje. Não deixe para depois, porque esse depois às vezes nunca chega. Então você está passando por esse processo, Deus te tira do pecado, Deus te libertou, e agora você está passando pelo Mar Vermelho, simbolizando ali o batismo do povo de Israel. Aí você sai do batismo, agora eles são ali nova criatura, uma nova vida que Deus quer dar para eles. Aproximadamente, um guia turístico falou que dali da onde eles estavam até a terra de Canaã demoraria 14 dias. 14 dias para chegar em Canaã. Mas essa caminhada, essa jornada da vida demorou 40 anos. 40 anos. Mas por quê? Pela murmuração, pela desobediência, o povo não estava preparado. Muitas reclamações, murmurações, Reclamar, a gente pode reclamar, A gente pode questionar. Mas agora permanecer naquela murmuração, permanecer é que Deus ele não se agrada dessa murmuração. A gente pode questionar. A Bíblia apresenta vários questionamentos dos profetas, ali dos discípulos. Vamos lá. Aí Deus te tira. Agora você passou o Mar Vermelho. Você já tinha visto antes Deus te tirando com mão forte do Egito, as 10 pragas que caíram sobre o Egito. A última praga feriu quase todo o Egito.
com o primogênito. Já pensou você um pai de família, uma mãe de família? Se você era primogênito, você iria morrer se você não tivesse o sangue ali do cordeiro nos umbrais da porta, simbolizando o sangue de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas, Ricardo, meu pai e minha mãe não teve oportunidade de ser batizado. Fica tranquilo, fica calmo, porque Deus conhece todas as coisas. Nós não estamos aqui para ser juiz. Eu não sou juiz, não posso condenar ninguém. Deus sabe de todas as coisas. Acalme o seu coração, que Deus tem solução para tudo. Deus conhece. Deus conhece as pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para o batismo. Deus conhece. E agora Deus te tira do pecado. Deus te tira, passa pelo mar vermelho e agora o que o povo começa a murmurar? Você foi batizado, agora você começa a reclamar. Você começa a reclamar porque o pastor não é bom, porque o ancião não é bom, porque alguém olhou torto para você, porque alguém não te cumprimentou. E tudo isso tem relevância. Tem. Não vou amenizar, falar que não existe relevância. Existe relevância. Mas só que se a gente permanecer nesse espírito de murmuração, de nada estar bom, todo mundo, né? Quem você encontra, todo mundo tem defeito. Existem pessoas assim que só vê o negativo. Agora eles murmuram contra Moisés: por que você me tirou daqui? Por que você me ensinou a palavra de Deus? Nem deveria ter aprendido disso. Será que está acontecendo com você hoje na sua caminhada cristã? Você está sentindo saudade do Egito, das coisas antigas, das suas músicas? Do que você está sentindo falta? Do que você anda se alimentando? Deus deu o maná. Deus deu o maná para o povo, caía do céu. Mas o povo enjoou daquilo. Tem você enjoado das coisas de Deus? Por que você anda enjoado das coisas de Deus? Tem saudade das antigas comidas que você comia? Comida para a morte? Deus te apresentou o maná, a comida da vida. Deus tem a mensagem de saúde para mim e para você. E nós escolhemos o quê? Comida para a morte. Do que você anda sentindo saudade, do que você não deveria? Porque você já conhece, talvez eu falo para você, para alguém que já conhece os dois lados da moeda. Tanto o bom que é com Cristo e quanto o ruim é sem Cristo. E eu não estou prometendo para você aqui felicidade, saúde eterna, nada disso. Não estou te prometendo isso. Porque nessa vida haverá angústias, tribulações. Estamos vivendo uma sociedade cada vez mais louca, aonde tem que se lutar pelo certo, porque hoje o errado parece o certo. Mas nesse processo da santificação, aonde Josué estava querendo levar o povo, existe uma palavrinha chamada abnegação também. Todo esse processo da minha e da sua vida existe uma abnegação. Para a gente continuar na santificação precisa de uma abnegação. Vou contar duas histórias e a gente termina para você entender. E eu não li para você Marcos, né? Capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler. Aí eu vou. Diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João. Então Tiago e João eram irmãos. E seu irmão
aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então Tiago e João eram considerados ali os filhos do trovão, temperamento forte, aonde com eles não tinha meio termo. Senhor, quer que a gente pede para Deus para derramar fogo do céu para consumir eles? Coração obstinado, com supremacia de quem era o maior, quem era o menor. Lembra, né, da mãe aqui de João e Tiago, que pediu que um filho dela se sentasse à esquerda e o outro à direita? Você já pode imaginar, né, como eles foram, né, criados. E qual é a diferença de João, o discípulo amado, que depois virou o discípulo amado? Qual é a diferença dele para Judas? Os dois tiveram a mesma oportunidade. João teve abnegação, continuou com a santificação. Judas não quis saber da abnegação, não quis saber da santificação, porque ele se achava o maioral. Ele se achava mais inteligente que todos os discípulos, porque ele era capaz, ele se achava. Todos tiveram a mesma oportunidade. Eu e você estamos tendo a mesma oportunidade. Tanto rico como pobre. Como qualquer pessoa que você imagine. Estamos tendo as mesmas oportunidades da salvação. E se ainda não chegou para você essa oportunidade, está chegando e chegou e você vai espalhar para as outras pessoas, você vai compartilhar a mensagem de esperança. Mas como é que funciona isso, Ricardo? Abnegação, santificação. Existem coisas na nossa vida que é desse jeito. A gente namora com o pecado. A gente não se divorcia dele. A gente deixa ele de lado. Imagine essa xícara aqui, que tá aqui o meu pecado. Na xícara, um exemplo, tá? E de vez em quando eu namoro essa xícara, eu vejo ela, dou uma olhadinha. Aí às vezes eu pego nela, mas eu saio. Então a gente fica sempre, o inimigo, Satanás, ele não se importa se eu só peguei, olhei, mas voltei para um lugar seguro. Satanás não se importa se você está num lugar seguro ou não. Ele se importa que ele sabe que você namora com isso, que você deseja isso. É isso que ele se importa. Se você olhou, se você tocou e correu para um lugar seguro, para ele não importa, tanto faz, porque um dia você vai cair. E é isso que ele quer. Duas histórias para a gente finalizar. Eu escutei essa história e a outra história da minha vida, é real. Não que a primeira não seja real, mas foi que eu escutei. Um homem, ele estava fora do país há 30 anos. Ele tinha um vício das drogas. E ele, depois de 30 anos, voltou, né, para o local dele de origem. E ele foi visitar um amigo dele que usava drogas com ele. Visitar depois de 30 anos. E o rapaz do mesmo jeito, fumando drogas. E ele foi lá visitar o rapaz, meu amigo, e começou, né, a embolar ali um baseado. Quando ele olhou para aquilo, para aquele baseado, e o cara ofereceu para ele, diz que na mesma hora ele caiu de joelhos perante o homem lá, o amigo dele, e começou a clamar a Deus. O amigo dele ficou tão assustado que até dispersou, jogou o negócio, porque ficou impressionado com aquilo. Por que que ele fez isso? Por que que ele caiu de joelhos e começou a clamar a Deus? Depois de 30 anos longe daquilo. Porque se ele experimentasse aquilo de novo,
ia voltar a todas as misérias na vida dele, ele não ia conseguir sair daquilo de novo. Então ele clamou o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Não tenha medo. Se você está na frente de alguma coisa onde eu simbolizei do pecado, não tenha medo de cair diante de Deus de joelhos. Implore. E eu não estou falando para você, eu não estou dizendo que você precisa ser um conhecedor da Bíblia, que você precisa ser um pastor, um teólogo ou alguma coisa. Sabe por quê? Porque aconteceu uma vez isso comigo, sobre a bebida. Eu tinha há muito tempo atrás, vamos colocar aí há 15 anos, 16 anos atrás. Eu tinha parado, consegui parar por alguns meses de beber. Alguns meses. Mas teve um período, bem no comecinho, eu senti uma vontade muito, muito forte na época de beber de novo. Mas foi, sabe quando acontece alguma coisa? Quando a pessoa fuma e acontece algum estresse, ela quer fumar. Ela quer fazer alguma coisa que tira aquela angústia, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente acaba se matando, acabando com a nossa vida, tentando tirar algo que só Deus consegue. E naquele mesmo momento, sem antes, eu não conhecia, eu tinha ido na igreja, mas não tinha acesso a Bíblia, a palavra de Deus, como eu tenho hoje, como, né, eu tenho só aqui um beicinho de pulga de conhecimento. Eu não sabia nada de Bíblia, não sabia onde que eu ia. E naquele momento eu clamei a Deus, eu caí de joelhos. Eu me lembro na sala que eu clamei a Deus, eu caí de joelhos e falei: Senhor, pelo amor de Deus, me livra disso. Porque eu, por mim mesmo, eu não consigo. Depois que eu clamei a Deus, não me lembro se eu chorei, mas no meu coração eu acho que eu chorei, implorei para não cair naquilo de novo. Quando eu levantei da minha oração, graças a Deus, eu não tinha nenhuma vontade. E assim, nunca mais tive nada. Nem vontade, já vi, até hoje vejo pessoas bebendo, nada. Parece que eu nunca bebi na vida. É um processo. Eu tive que abnegar algumas coisas. E ainda até hoje, até quando eu morrer, eu vou ter que abnegar. Porque sem abnegação não existe santificação para mim e para você. Exatamente isso. Eu espero que, se existe alguma coisa no seu coração, se existe algum pecado que você não consegue sair, clame a Deus. Nem que você tenha que ficar de joelho perante Ele e clamar a Deus. Vamos orar pedindo isso para Deus. Querido e bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de clamar ao Senhor e o Senhor nos escutar do fundo do nosso coração. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Entrego cada ouvinte, cada pessoa na tua mão. Que o Senhor tome, Pai, nas suas mãos cada filho, cada filha do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Amém. Que o Senhor nos abençoe.